Amém, amém. Bom dia de salvação. A graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco, da parte de nosso Senhor. Que essa paz seja com todos aqueles que podem receber, com todos aqueles que Deus assim proporcionou mais um dia, porquanto assim mais um dia o Senhor Deus nos concedeu por as suas misericórdias. Essa é uma oportunidade maravilhosa para o Evangelho, para a pregação da Palavra de Deus. Essa é uma hora maravilhosa para ouvir a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que Deus enviou no princípio Jesus Cristo ao mundo para que o mundo não pereça, mas que o mundo possa então ser salvo por meio dele. O plano de Deus no princípio foi, desde o princípio, salvar o mundo, e assim Deus enviou Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que Deus enviou a luz ao mundo, e a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. Nós sabemos que Jesus Cristo é a luz deste mundo. Ele diz: eu sou a luz deste mundo, quem caminhar em luz jamais andará em trevas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quando este livro está aberto, é a boca de Deus falando conosco, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, fazendo separação entre juntas e medulas, fazendo separação entre boas intenções e más intenções do coração do ser humano. Por isso que Jesus Cristo, ele diz: felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, o tempo está se aproximando. Diz assim na palavra de Deus, no livro de Tessalonicenses, pois está escrito, capítulo 2 diz: amados, eu rogo pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para que não mova o vosso entendimento de forma alguma,
Ou seja, rogo para que não deixe de forma nenhuma o seu entendimento no Senhor Jesus Cristo ser corrompido pelos homens, nem por cartas, nem por epístolas, nem por filosofias. Assim diz: não vos movam facilmente o vosso entendimento, e nem se perturbem o vosso entendimento, nem com palavras, porque nem por epístolas como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, e de fato o dia do Senhor está perto. Por isso Jesus disse: não se deixa de facilmente ser enganado, não se mova das palavras de Deus, não se mova da verdade por coisa alguma, por nenhum tipo de filosofia, nenhum tipo de fábula, quer seja através de carta, ou seja por qualquer outro meio, ou seja por carta psicografada, ou seja por revelações, ou que seja por videntes, cartomantes. A Bíblia diz: não se movam facilmente por coisa alguma da palavra do Senhor Deus, mas antes permaneçam em Jesus Cristo, da forma como recebeste. De que maneira nós o recebemos? Nós o recebemos Jesus Cristo por meio de espíritos, de videntes ou adivinhadores. Nós o recebemos Jesus Cristo por meio de médios, magos. Mas recebemos Jesus Cristo por meio do Espírito Santo de Deus. Nós recebemos Jesus Cristo por meio da profecia da palavra de Deus, que diz que ele viria de uma mulher, veio como servo, assumiu a forma de servo e cumpriu a vontade de Deus, e consumou consigo mesmo na cruz a nossa redenção e salvação. Por isso que a Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que hoje nos traz a vida eterna, nos livra da condenação, estava sobre Jesus Cristo. Por isso a Bíblia fala que aquele que não se arrepender, sobre ele será tomado a culpa. E assim a Bíblia diz que aquele que crê no Filho de Deus não é condenado, mas aquele que nele não crê já está condenado. Quem tem o Filho tem o Pai, quem não tem o Filho também não tem o Pai. E assim Jesus Cristo, ele diz que aquele que tem as suas palavras e os guarda, esse é o que ama a Deus. Aqueles que têm as suas palavras, aqueles que guardam as palavras de Deus, esse é o que o ama. E aquele que o amar será amado do Pai, e ele o amará novamente e se manifestará a ele. A promessa do Espírito Santo de Deus, ela foi cumprida. Jesus, ele disse que deixaria um outro Consolador, e ele vos ensinaria em toda a verdade e em todo o caminho, nos faria lembrar de todas as coisas. Quem nos Espírito é Espírito. Quem é o Espírito de Deus? É o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos ensina. Quem é o Espírito Santo? É aquele que nos guia em toda a verdade, é aquele que nos ensina em todos os caminhos. Quem ensina o homem não são outros homens, não são, mas sim o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que agora já não vamos mais precisar de sermos ensinados uns pelos outros, mas a unção que vem do alto, ela nos ensina todas as coisas. Ou seja, a unção que vem de Deus, ela está sobre nós para nos ensinar todas as coisas. O que Jesus falou foi para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, exortando e repreendendo, corrigindo com toda longanimidade e doutrina, porque tempos chegarão que não suportarão a sã doutrina, mas apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E a palavra de Deus, ela diz que certamente Jesus, quando ele vier, não terá mais fé na terra, não encontrará fé dentro do homem. O coração do homem a cada dia mais tem se esvaziado de Deus, e a cada dia mais tem endurecido o coração diante de Deus, porque a Bíblia fala que quando menos perceberem, serão quebrantados. A palavra vai continuar dizendo: não vos movam facilmente o vosso entendimento, nem por cartas, nem por epístolas, como se já estivesse perto o dia do Senhor. De fato já está perto o dia do Senhor. Nem por cartas psicografadas se mova o seu entendimento do que está escrito na Bíblia, nem por médios e nem por videntes, nem por outra coisa que quer que seja. A Bíblia fala: não mova o vosso entendimento, ainda que um anjo desça do céu, anuncie um outro evangelho diferente deste qual está escrito, a Bíblia fala: seja considerado anátema.
ainda que um anjo pudesse descer e pregar o evangelho para nós, e ele foi diferente do qual já está escrito na palavra de Deus, seja considerado anátema. O que a Bíblia diz? Ainda que um anjo anuncie um evangelho diferente, não dê ouvidos. E nós sabemos que anjo de fato não prega o evangelho, nós sabemos que de fato o anjo não tem essa incumbência de levar a mensagem de Deus. Mas muitas pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores, seguindo doutrinas de demônios, estão deixando o evangelho de Jesus, estão deixando de buscar o Deus vivo para consultar os mortos. Muitas pessoas estão deixando de consultar o Deus vivo para consultar adivinhadores, pais de santos, médios, videntes, sendo que a própria palavra de Deus diz que Deus certamente ele repudia essas coisas. O Deus da Bíblia ele repudia consultar médios, consultar feiticeiros, tarólogos, e muitas pessoas vão consultar os tais para saber do dia de amanhã, e a Bíblia diz que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Quem sabe o dia de amanhã é Deus. Não é Exu, não é pombagira, não é feiticeiro, não é pai de santo, não adianta alemão, não adianta ler um globo. Quem sabe o futuro é Deus, porque a Bíblia fala que a Deus pertence o futuro, e basta cada dia o seu próprio mal. A própria palavra de Deus vai mostrar que Saul se corrompeu de uma tal forma que Deus falava com ele e não dava ouvidos para Deus, de uma tal maneira que Deus falava abertamente com ele e ele endurecia o seu coração. A Bíblia vai falar que Saul então ele percorre várias cidades até encontrar uma feiticeira, e ele pede para que essa feiticeira fizesse subir o espírito de Samuel. E então começa invocado além Samuel. Só que nós sabemos que pela palavra de Deus, aqueles que morrem não têm parte alguma nessa vida, não podem comunicar-se, como diz em Eclesiastes capítulo 9. A Bíblia diz que aqueles que morrem não têm parte nesse século, nem no que está debaixo do céu, o que está sobre a terra, não tem mais memória porque entrou em esquecimento. Mas só que a Bíblia diz que Saul foi até uma feiticeira, e a Bíblia fala que aquilo foi mal diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que aquilo foi tão mal aos olhos de Deus, que Deus permitiu um espírito maligno tomar Saul, e Saul se atirou na sua própria espada, de tão atormentado que estava, por buscar os espíritos dividentes, por buscar espíritos adivinhadores, por buscar espíritos na onde não deveria buscar. Nós devemos buscar o Deus vivo, porque a Bíblia fala que Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Alguns diziam: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e Deus falou: porventura Deus é Deus dos mortos? Não, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Se Deus é Deus dos vivos, então por que nós vamos ficar dobrando diante de uma imagem de escultura? Se Deus é Deus dos vivos, então por que nós vamos ficar consultando em mesas brancas, cartas psicografadas, fazendo subir espírito de mortos, sendo que a Bíblia fala que quem se transfigura como os tais é Satanás? Não tem como um espírito familiar subir no corpo de alguém, não tem como os mortos se comunicar com os vivos. A Bíblia diz que certamente o Saul foi enganado por um espírito enganador, e Saul certamente ele se traspassou na sua própria espada por causa da sua desobediência, deixando Deus para consultar os mortos. O mundo está perecendo porque tem deixado o conhecimento de Deus. A Bíblia fala que na terra prevalece o perjurar, o matar, o roubar, e assim há pecados de imoralidade, isso prevalece sobre o mundo. Perjurar, o roubar, o matar, e assim há pecados sobre pecados, porque apartaram-se do conhecimento de Deus, apartaram-se da sujeição de Deus, apartaram-se de Jesus Cristo para dobrar o joelho para Maria, para consultar do além os mortos. Só que Jesus Cristo ele diz que eis que cedo ele vem, e ele há de julgar cada um segundo as suas obras. Quando nós olhamos aqui em Tessalonicenses, na primeira carta de Tessalonicenses, a Bíblia diz que há um espírito do erro, e a Bíblia vai dizer que Deus permitiu um espírito do erro para aqueles que não acolheram o amor da verdade, para serem libertos. Quando nós olhamos a palavra de Deus, Deus diz que Deus permitiu um espírito do erro para aqueles que não creram na verdade. Quando o homem não crê na verdade, ele vai passar a crer na mentira. E ele crê na mentira porque ele não foi convencido pela verdade, mas se deixou ser enganado por Satanás. Assim foi Saul. Saul se deixou ser enganado por Satanás, consultando videntes,
para falar com Samuel morto, já estava morto, mas só que ele se esqueceu que Deus repudia isso, consultar os mortos. Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos, e é benigno para com aqueles que o invocam agora. Deus, ele é benigno para com aqueles que o invocam, e a Bíblia fala que Deus é o socorro bem presente agora, e Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. O socorro do homem é Jesus Cristo, o socorro do homem não é Maria, o advogado do homem é Jesus, o advogado do homem não é Maria. Jesus é socorro bem presente agora, e na hora da morte, na hora da angústia. Por isso que Maria não vai poder rogar por você na hora da morte, porque somente quem pode rogar é Jesus. Jesus, ele roga pelos seus e para com aqueles que ainda também hão de receber, para que possam então se preparar para se encontrar com Deus. Sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo é o vosso adversário, anda rugindo e bramindo como um leão, buscando quem possa tragar. Por isso que Deus, ele diz para ser sóbrio, porque o adversário do homem, ele está buscando como um leão, a quem ele possa tragar, rangindo e bramindo, buscando quem possa ser tragado. Por isso mantenha a sobriedade. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 24, versículo 3 e no versículo 4, Jesus diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. No versículo 5, Jesus, ele vai dizer: tomem cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão muitas pessoas. No livro de Mateus capítulo 24, Jesus deixa os sinais de sua vinda, e ele diz que haveriam muitos enganadores, e ele continua dizendo: surgirão falsos profetas, surgirão falsos cristos. E ele continua dizendo: surgirão falsos profetas que farão grandes prodígios e sinais de mentira, que se possível for, enganarão os escolhidos, os eleitos. Jesus, ele diz que surgirão muitos enganadores e vão fazer até prodígio, até milagre vão fazer, até curas vão fazer. Aí está aí o povo iludido, achando que quem faz milagre está fazendo no nome de Deus, e acham que onde tem milagre é Deus que está. E é por isso que as igrejas dos falsos profetas a cada dia mais estão se enchendo, porque Jesus Cristo, ele diz que eles fariam falsos milagres e fariam prodígios de mentira. Como que o diabo pode fazer um milagre de mentira e um falso prodígio? A Bíblia diz que certamente pelo espírito do erro, por aqueles que não receberam a verdade, por aqueles que não aceitaram a verdade. Quando o homem não aceita a verdade de Deus, quando o homem não se volta à verdade de Cristo, quando o homem não recebe a verdade de Deus, mas antes endurece o seu coração, ele fica entregue a um caminho de erro. Um espírito do erro conduz à perdição, à luxúria, ao engano. E assim a Bíblia fala que, para que ele não creia na verdade, mas creia no engano e na mentira. E muitos estão crendo na mentira e no engano, estão crendo no Evangelho segundo Allan Kardec. E quem é Allan Kardec, senão o homem que falou com espíritos de mortos? E Jesus Cristo, ele sempre repudiou isso, falar com os espíritos de mortos. E outros acreditando então em falsas religiões, e outras religiões acreditando que Maria passa na frente, que ela pode rogar por você, sendo que Jesus Cristo, ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, ou seja, o princípio, o meio, o fim é Jesus Cristo. Não tem Maria, não tem José, não tem Aparecida, mas Jesus Cristo, ele diz que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Buscai ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto, e deixe o ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Faz a tua escolha enquanto há tempo, porque o tempo está se passando e Jesus, ele vem. O dia está se aproximando, o tempo está próximo. Felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Hoje se ouve a palavra de Deus: não endureça o coração. Cidade de Goiânia, arrependam-se, não endureça o coração diante de Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós bendiremos e faremos menção do nome de Deus. Ou seja, uns confiam na sua própria força, outros confiam em homens, outros confiam em seus próprios méritos, outros confiam na sua força, mas nós bendiremos o nome do Senhor e confiaremos no Senhor. Uns confiam em mais de escultura, outros confiam em Exus, outros confiam em espíritos evoluídos, mas nós bendiremos o nome do Senhor.
Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Não foi José Pilintra, não foi Maria, nem São José. Quem morreu por nós foi aquele que ressuscitou. Não teve nenhum outro que subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o qual é o Filho de Deus. Quem declara isso é Jesus Cristo. Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Assim diz em Coríntios 13, nós não podemos contra a palavra de Deus, pois é loucura nós irmos contra o que está escrito na mensagem de Deus. O que está escrito nessa palavra é vivo e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, fazendo separação entre juntas e medulas, boas intenções e más intenções do coração do homem. Cidade de Goiânia, deixe os espíritos enganadores, deixe os espíritos malignos, deixe os Exus. Os Exus não podem te ajudar. O verdadeiro guia do homem é o Espírito Santo de Deus. O verdadeiro guia do homem se chama Espírito Santo da verdade. Ele vos ensinará, ele vos guiará em toda a verdade, em todo o caminho. O Espírito Santo de Deus te guia na sobriedade, o Espírito Santo de Deus te guia na verdade, na justiça, no verdadeiro caminho. Mas os Exus te guiam a bebedice, a prostituição, adultério, mentiras, roubos e furtos. Esses são os espíritos malignos que muitas pessoas têm confiado. O verdadeiro guia do homem se chama Espírito Santo. Em João 14 Jesus vai falar: ele vos ensinará, ele vos guiará, ele vos fará lembrar de todas as coisas. O verdadeiro guia do homem se chama Espírito Santo. Ele nos guia na justiça de Deus, em toda a verdade, em toda a palavra, em toda a justiça, em tudo que é certo. A Bíblia fala tudo que é bom, tudo que tem louvor para Deus, tudo que glorifica a Deus, tudo que tem bom ânimo para Deus, nisso pensais e nisso falai. Ou seja, tudo aquilo que bendiz a Deus, nisso nós devemos pensar, nisso também nós devemos falar. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Diz a palavra de Deus: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Gálatas capítulo 5 que os frutos do Espírito são bondade, fé, mansidão, temperança, alegria, paz, domínio próprio, gozo, paz. Esses são os frutos do Espírito Santo de Deus. É disso que nós devemos estar cheios. Mas as obras da carne são feitiçarias, bebedices, imoralidades, homossexualidade, adultério, roubos, furtos, mentiras, orgulho, adultério. Essas são obras da carne, acerca das quais Deus declara que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então encha-se do Espírito Santo de Deus. Deixe as obras da carne, deixe o homem ir para os seus maus caminhos. Aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Ou nós fazemos a vontade de Deus, a vontade da carne. O que é nascido da carne faz a vontade da carne. Mas Jesus Cristo disse: se vós permanecerdes em vossos caminhos maus, certamente perecerá. Se certamente permanecer segundo a vontade da carne, certamente perecerá. Hoje é o dia de arrepender-se. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada pela raiz e será lançada no fogo. Nós somos as árvores diante de Deus, e nós devemos produzir frutos para Deus, porque o machado já está na raiz. Se o machado já está na raiz, significa que está prestes a ser cortado, e pode ser cortado a qualquer momento. Por isso que a Bíblia diz: produzam frutos para Deus, frutos dignos de arrependimento. O que é fruto para Deus? Não é fazer boas obras, não. É fazer caridade, também não. É ter boas ações, também não. Mas os frutos do Espírito estão em toda bondade, fé, mansidão e temperança, gozo e paz e domínio próprio. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho ou a bebida forte, no qual há contenda, mas vigiai e orai, porque o diabo é o vosso adversário, anda ao vosso derredor buscando quem possa tragar. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha sobre vós o tempo do refrigério. Jesus, ele vem, prepara o caminho, direita a vereda. O tempo está próximo, o tempo está se abreviando. Jesus disse que por amor dos escolhidos, os últimos tempos se abreviariam. Se os tempos não se abreviassem, carne nenhuma se salvaria.
Se Jesus Cristo não abreviasse os últimos tempos, nenhuma carne poderia se salvar. Se Jesus não abreviasse os tempos, poucas pessoas se salvariam na verdade. Mas por amor dos escolhidos, Jesus Cristo tem abreviado os tempos. Veja quão rápido passou o ano de 2025 e quão rápido está passando os dias. A Bíblia diz que os tempos serão abreviados por amor dos escolhidos, de fato estão sendo abreviados. Jesus está às portas e o tempo agora é de arrepender-se, é de se preparar para se encontrar com Deus. Quem está santo, santifique-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. E quem está sujo, suje-se mais. Eis que cedo venho, e o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus, Ele vem. Se hoje ouve a palavra de Deus, não endureça o coração. Que a graça de Deus seja contigo, e a paz que excede a todo entendimento seja convosco. Que o Deus de paz o santifique em toda a verdade, em todo o caminho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando ouviste falar de Jesus, mas somente Deus abençoe, irmãos. Vou finalizar por aqui e vou embora.